Pronto, começou a gravar aqui. Então, vamos lá, gente. Deixa eu pôr de novo aqui na apresentação. Estão vendo aí de boa? Sim. Certo, né? Então, esse aqui eu vou fazer um breve resumo do que a gente estudou na aula passada, tá? Pra gente poder dar continuidade. Olha só, a gente viu... Vocês estão me escutando direitinho? O áudio, tá bom? A gente viu que as células, elas podem se dividir, né? E tem dois processos que a gente chama, que é os processos de divisão celular. O primeiro é a mitose e depois é a meiose. Muito bem. A mitose, ela acontece com todas as outras células do nosso organismo. Por que outras? Porque existem duas células especiais do nosso corpo, uma no corpo masculino e outra no corpo feminino, que elas não se dividem por mitose, é por meiose, elas são as únicas células. Que células são essas? São os gametas, tá? O espermatozoide e o óvulo. Eles se reproduzem por meio da meiose. O restante, célula do cabelo, célula dos dentes, não sei se chegou mais alguém aqui. Todos os restantes de nossas células, eles vão se dividir por mitose, viu? Cadê? Não sei mais nem tá aqui. Por mitose. Aí a gente tem o seguinte, que na mitose, quando há a divisão pela mitose, as células são idênticas. Elas são idênticas às células mãe, idênticas entre si, são do mesmo jeito. Por que que é assim? Gente, porque o processo da mitose, ele é para, tipo, substituir células, formar nossos órgãos, que nem o estômago, o coração, tudo isso é feito pela mitose. O que mais? Para a gente crescer, para crescer cabelo, crescer unha. Então, as células que fazem a mitose, elas são iguais. Porque se eu preciso que minha unha cresça, eu não vou precisar que seja uma célula diferente, senão vai dar outra coisa. Não vai dar unha, não, vai dar outra coisa. Então, o processo da mitose é assim. Tem que originar células idênticas. Agora, já a meiose não é. A meiose só acontece com nossas células reprodutoras, né? E ela já origina células todas diferentes. Por isso que nós somos todos diferentes. Por conta da mitose, da meiose, né? Perdão. A gente vê aqui os espermatozoides, cada um diferente do outro. Que é o que garante essa variabilidade das espécies. Todo mundo é ser humano, né? Aqui. Mas ninguém tem as mesmas características. A gente tem, todo mundo tem 2 olhos, tem cabeça, tem 2 braços, só que cada um de uma forma diferente, tá? Aí, olha só, os nossos estudos, vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Sim. Sim, né? Sim. Então, vocês ficam tão caladinhos, eu fico com medo. Pois muito bem. Os nossos estudos, a gente não vai olhar para mitose, tá? Nada de mitose, a gente vai olhar só para meiose. Por quê? Porque a gente vai estudar os espermatozoides e o óvulo lá dentro deles, as células deles. É isso que a gente vai ser nosso objeto de estudo. Muito bem. O espermatozoide, ele vem de onde? Vem de quem? Da mulher ou do homem? O espermatozoide do homem, é. E o óvulo da mulher, né? Então, quando eles se unem para gerar um bebê, um zigoto, né, que a gente chama, que quando o óvulo fecunda o espermatozoide, a gente chama de zigoto. Essa célula zigótica, nela nós vamos ter um cromossomo que vem do homem, né, que vem do espermatozoide, que vem do nosso pai, e também a gente vai ter outro cromossomo que vem da nossa mãe. Aí esse pazinho aqui de cromossomos, né, a gente chama de cromossomos homólogos. Por quê? Porque um vem do nosso pai, o outro vem da nossa mãe, e eles são idênticos. Eles são do mesmo jeito, ó. O centro deles é na mesma posição aqui, tem o mesmo tamanho, tem a mesma estrutura, mas eles podem ser diferentes em algumas coisas, que é o que a gente chama de genes alelos. Ou como que eu ponho? Por que ele pode ser diferente em alguma coisa? Não é na estrutura dele, não é, mas é nos tipos de genes que ele vai carregar. Ó, aqui nesse caso, a gente tem esse gene aqui, ó, e esse outro aqui, que foi a nossa atividade, né? Eles têm que estar no mesmo local, né, que a gente chama de loco. Ou seja, tem que estar nessa primeira perninha aqui, lá em cima.
Só que a informação deles é a mesma, que é a cor do olho, a informação. Só que pode ser que no gene que vem do meu pai, esse gene aqui, a cor do olho seja preto, e o gene que vem da minha mãe, a cor do olho seja verde, por exemplo. Então, esse conjuntinho de genes que podem ser diferentes, mas tem a mesma informação, que é a cor do olho, a informação, a gente chama de genes alelos, tá? E todos os nossos cromossomos, eles vão ter esses genes alelos. E eles nem sempre vão ser diferentes, nem sempre vão ser iguais. Depende de quem é que tá misturando. Se meu pai e minha mãe, todos dois têm olho preto, todos dois. Então, a chance de eu ter olho preto é tipo 100%, né? Praticamente, quase 100%. Porque a gente também tem os outros parentes que a gente pode puxar para eles, né? A gente chama de puxar. Enfim, vamos lá. Isso aqui foi o que a gente viu na nossa última aula. Agora a gente vai continuar falando sobre os genes dominantes e recessivos. A gente viu lá bem na primeira aula sobre isso um pouquinho, mas hoje a gente vai falar mais profundamente. Olha só, aqui a gente tem o experimento do Mendel. De novo, aquele experimento. Gente, Mendel foi muito importante. Depois, quando no final da aula, que a gente vai fazer alguns exercícios, eu vou fazer com vocês, vocês vão ver como é bem interessante mesmo que a proposta dele, né? A teoria dele. Então, o que foi que Mendel fez, né? Ele pegou uma ervilha, uma plantinha, tá aqui, uma plantinha de ervilha, com características diferentes. Uma delas dava ervilha amarela, só ervilha amarela, e a outra só dava ervilhas verdes. Olha o que ele fez. Ele olhou assim e disse, rapaz, eu vou já misturar essas duas plantas aqui para ver que tipo de filha eles vão gerar. Muito bem. Foi e pegou a parte, a gente sabe, né, que na planta ela tem a parte masculina e feminina, a flor. Ela tem as duas estruturas. Então, elas podem se autofecundar, na verdade, elas se fecundam assim. Elas mesmas se fecundam sozinhas. Mas a gente pode fazer essa manipulação, com a mão mesmo. Ele foi lá, pegou o pólenzinho de uma delas, vamos dizer que foi da verde, e colocou no ováriozinho da amarela, para ela poder gerar um filho. E deu certo. Só que, quando gerou, olha aqui, ó, o filho que gerou. Vamos imaginar que aqui é o pai, ó, as duas ervilhas aqui, a verde e a amarela, são o pai e mãe, né? Pai e mãe. Aqui é o filho, ó. Por isso que ele bota geração F1, que foi o que gerou. Aqui é o filho. Gente, mas é ruim escrever com isso aqui, ó. Filho. Muito bem. O filho, ele puxou totalmente só para um deles. Ele veio todo amarelo. Aí Mendel ficou, mas menino, será se não puxa nadinha? Tá bom. Ele deixou a planta lá, ela cresceu, deu só ervilha amarela. Quando foi um tempinho depois, essa planta das ervilhas amarelas, ela se autofecundou. Né? Olha aqui a autofecundação dela. Quando ela se autofecundou, os filhos que ela colocou, né, as ervilhinhas que ela brotou, foi ervilhas tanto de cor amarela quanto de cor verde. Ou seja, aqui a gente tem os netos do pai e da mãe, ó. Vocês estão entendendo o raciocínio? Sim, né? Os netos já tiveram característica lá dos avós deles. Já apareceu uma ervilhinha verde lá. Aí ele concluiu que realmente as características genéticas elas são passadas de pai para filho. Né? Aí ele inventou um monte de coisa. Olha só, eu vou apagar aqui que é para não ficar muito confuso. Olha só, esses símbolozinhos aqui que a gente vê por toda parte, ó. Isso aqui, ó. O que significa isso? Gente, isso aqui é uma nomenclatura. É uma forma da gente representar essas características. E aí tem umas regras. É igual um jogo e tem as regras. Olha só. Ele põe o seguinte, ó. Que as letras maiúsculas, que é no caso essa daqui, ó. É um Vzão, Vzão. E aqui é um Vzinho, Vzinho, né? As letras maiúsculas, elas representam o caráter dominante. Né? Qual é o caráter dominante aqui? É a cor amarela. Porque, ó, quando a gente misturou
a ervilha amarela com a ervilha verde, só deu ervilha amarela aqui. Então, significa que a cor amarela que é a dominante, que é a mais forte, que é a que aparece mais. E a cor verde, ela vai ser a recessiva, que é a cor que, na presença do dominante, ela não aparece. Que foi exatamente isso, ó. Quando tem aqui a ervilha de cor amarela, a verde ficou quietinha, nem... Agora, ela só veio aparecer já lá no final, depois a gente vai depois entender como que ela aparece, quais as chances de um gene recessivo aparecer. Um exemplo assim bem prático. Na família, não sei se na família de vocês, mas eu conheço uma família que o pai e mãe, eles têm olhos castanhos, normal, como a maioria das pessoas. Aí o filho mais velho tem olho castanho também, mas o filho mais novo tem olho azul. Azul, azul, azul. Aí a gente fica, meu Deus, sabe quem tem olho azul da família dele? A bisavó dele. Lá, meu Deus, muito atrás. Então a gente traz essas heranças genéticas nos nossos genes, nas nossas células, traz. Às vezes a pessoa fica, isso aí foi chifre. Não é chifre, gente. Não significa que a mulher traiu o homem, não. É herança genética. Se tiver alguém na família que tem isso, né? Você pode sim receber esse gene. Tá bom? Então, a gente, esses códigozinhos aqui, ó. Vzão, Vzinho, 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 Vzão, Vzinho. Isso aqui a gente chama de genótipo. O genótipo. E a cor amarela ou verde a gente chama de fenótipo. Eu escrevi aqui melhor para vocês entenderem. Todos os problemas genéticos a gente vai ter o genótipo e o fenótipo. Aqui no caso, ó, o genótipo, ó, gene, tipo, gene, ó, genótipo, gene de gene, tipo de gene. Essa aqui é a informação que está no nosso DNA, que está nos nossos cromossomos, que está nos nossos genes. E aí a gente faz essa, é uma nomenclatura, é um código, que para uma determinada característica a gente faz o genótipo, ó. Vzão, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho são os genótipos para cor amarela e cor verde, isso. Agora, o fenótipo é exatamente a característica que é dada. Olha aqui, ó. Eu vou apagar de novo aqui para vocês tentarem entender aqui. O que é, qual é a manifestação do fenótipo? O genótipo aqui, ó, é VV, ó, VV, tem Vzão, Vzinho, né? Aqui tudo é Vzão, Vzinho, tudo igual, VV, aqui. E esse outro aqui, que é Vzinho, Vzinho. Isso aqui é o genótipo, tá? Aí o fenótipo, o que isso significa? De acordo com o nosso exemplo aqui, quando eu tenho uma letra maiúscula, né, é porque essa característica é a dominante. Mas que característica é essa? É a da cor amarela. Toda vez que eu tiver a letra maiúscula, o V maiúsculo, a cor é amarela. Então, nesse caso aqui, eu tenho Vzão, Vzão, a cor aqui é amarela. E é mesmo, ó. Vzão, Vzão, ó, amarelo. Aqui, ó, Vzão, Vzinho, amarelo também. Vzão, Vzinho, amarelo, do mesmo jeito. Eu só vou ter a cor verde, né, quando eu tenho só V minúsculo. Aí eu tenho verde, mas enquanto eu tiver o V grande, né, o V maiúsculo, eu tenho a cor amarela, que é a cor dominante. Mais tarde eu vou mostrar um exemplo com outra situação, e vocês vão entender melhor isso, tá? Eu vou agora mostrar pra vocês os tipos. Ó, eu não sei por que sempre fica uma letra e nem quer apagar, peraí. Tem que apagar direitinho, senão fica... Sai daí. Ó, não apaga não. Olha só, ó, sumiu.